Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quarta-feira da segunda semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja abençoado, acompanhado por Deus e que você seja instrumento de Deus na vida dos irmãos. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 18 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em Marcos, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 6. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que fortalece e anima nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como o haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus diante da questão do sábado, do guardar o dia santo, diante da interpretação errônea que foi se tomando com o passar do tempo desse preceito, desse mandamento tão importante que Deus deixou, de guardar um dia da semana para o culto e para a família. Sim, os judeus guardavam o sábado, como os cristãos passaram a guardar o domingo
ao invés do sábado, porque para nós cristãos a segunda Páscoa é bem mais importante do que a primeira. Ou seja, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é mais importante do que qualquer outro ato que tenha acontecido na história antes da encarnação. A ressurreição de Cristo é o que marca o início do novo povo de Deus. Por isso, desde o princípio do cristianismo, os cristãos se reúnem não em dia de sábado, mas em dia de domingo para celebrar a Eucaristia. Mas Jesus é um judeu. Ele nasce dentro daquela cultura judaica e ele também guarda esse dia santo que é prescrito pela lei, que, como já disse ontem falando do Evangelho, o sábado é para promover vida, a lei é para promover vida. Pois bem, Jesus hoje se encontra diante de uma outra situação. Está na sinagoga, é dia de sábado. Está ali para ouvir a palavra de Deus, para prestar o seu culto a Deus, ao Pai. Está ali para cumprir também o seu dever de um bom judeu, obedecendo à lei de Moisés. Jesus é fiel também à lei devidamente interpretada. E Jesus percebe que há ali um homem com a mão seca, um homem enfermo, com a mão enferma. Por isso Jesus diz: é lícito fazer no sábado o bem ou o mal? Ao que os fariseus que estão ali, alguns herodianos também, simplesmente se calam, não respondem. Jesus faz uma provocação, sim, porque ele sabe que eles estão tramando contra ele. Jesus sabe que eles querem pegá-lo justamente em alguma falha ali contra a lei de Moisés. Por isso ele pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal? Eles se calam, porque se eles respondem que é lícito fazer o bem, então Jesus simplesmente iria agir de forma que eles não teriam nada para dizer contra ele. Se eles disserem que no sábado é lícito fazer o mal, então eles mesmos iriam contra a lei de Moisés. Por isso eles se calam. Ao que Jesus chama aquele homem para o meio. E aí um detalhe muito importante que não pode ficar de lado. Aquele homem estava à margem por causa da sua enfermidade. Aliás, era essa a noção que se tinha quando existia uma enfermidade, principalmente enfermidade visível, na mentalidade dos contemporâneos de Jesus, dos judeus ali, é que era uma marca dada por Deus, era um castigo de Deus, enfim, havia uma exclusão do indivíduo, como se ele tivesse sido golpeado por Deus por causa de seus pecados. Lembrem que uma vez alguém perguntou para Jesus a respeito de um cego: Senhor, quem pecou foi ele ou seus pais para que ele permanecesse cego? Ao que Jesus disse: não foi nem ele nem os pais, mas é para que se cumpra a glória de Deus. Então a mentalidade que se tem é essa. Existe uma enfermidade, e uma enfermidade ainda visível, clara aos olhos dos outros.
aquela pessoa era como se tivesse sido ferida por Deus. Por isso, era colocada à margem. Então Jesus realiza o primeiro ato naquele momento que simboliza o sentido verdadeiro do sábado, que é de promover a vida e não de tolher a vida. Jesus chama aquele homem para o meio. Se ele estava à margem, Jesus o chama como quem diz: olha, mesmo você tendo a mão seca, você deve estar no meio, porque você é importante tanto quanto os outros. E Jesus chama para um lugar onde todos podem vê-lo. Que ele não precisa ficar escondido. Então Jesus realiza ali já uma cura social, porque coloca no meio aquele que está à margem, desprezado. E repito, mostra o verdadeiro sentido do sábado. Se estamos aqui na sinagoga para ouvir a palavra de Deus, então o primeiro fruto dessa palavra e desse dia santo que nós guardamos é acolher o irmão. E depois, o segundo ato é justamente curar a mão daquele homem, para que realmente pudesse a glória de Deus ser manifestada. Ao que fariseus e herodianos começam a planejar a morte de Jesus. Veja que coração endurecido. Não são capazes nem mesmo de perceber o bem que foi realizado, a cura que foi realizada, o milagre que aconteceu. O coração está tão endurecido no desejo de fazer o mal e de prejudicar Jesus e até de matá-lo, que não conseguem enxergar os benefícios de Deus realizados em dia de sábado. Por isso Jesus deixa muito claro no Evangelho que realmente o sábado deve ser para promover vida e não a morte, a acolhida e não a exclusão, o bem e não o mal. Oxalá, meu irmão, minha irmã, nós compreendamos essa palavra. Deixemos cair no nosso coração e iluminar a nossa vida. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa